Fala galera, estamos de volta aqui diretamente do Festival do Clube de Criação dos estúdios da Publicis Production com o Bodcast, o podcast que coloca o bode no meio do estúdio. A gente está aqui para falar de assuntos que nem sempre são tão confortáveis, mas com muita transparência, com muita leveza e com muito humor. Falo aqui, Tato Bono, sou presidente da Publicis Production e tenho aqui o meu co-host, o Tobias Fofudo, que vocês já conhecem. Terceiro round de bodes na mesa, muito papo gostoso. Papo leve, né, Tato? Estamos tentando, né, Tobias? Eita aí. Boa. Aqui como convidados de honra, convidados que eu tenho também a honra de chamar de amigo, dois monstros, dois lordes, dois divos. Primeiro, Gustavo Vitorino, CCO da Talent, muito obrigada pela presença, gentileza. Eu que te agradeço, né? Muito legal estar aqui. E também Rafa Vieira, diretor criativo da Play 9. Obrigado, Tato. Prazer estar aqui. Até estar entre vocês aqui, me chamar de monstro. O meu tempo de publicidade, comparado a vocês dois, dá equivalente a uma semana de equivalência da minha experiência de publicidade. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado. Já me chamaram de monstro uma vez, mas não era elogio. Não. Por vocês é monstros incríveis. Não, muito bacana. Até aproveitando, assim, para passar um pouquinho do tema que a gente vai falar, o tema desse painel aqui, desse podcast, é onde fica o tal do craft, a puro estético na era do scroll. Eu queria que Vitorino e Rafa contassem um pouquinho da história de vocês, para a gente falar, né, e entender um pouquinho de onde vocês vieram, e para a gente também dar autoridade do poder aqui, do que a gente vai falar de craft. E aí a gente entra na primeira pergunta na sequência. Vitorino, pode começar? Por favor. Bom, sou CCO lá da Talent, mas meu background é direção de arte. Apesar de ter começado como um advogado, eu fiz direito. Olha só, eu não sabia, cara. Daí depois eu Pô, acabei... tô com um problemão lá em casa, depois eu... Só que depois eu acabei migrando para publicidade, eu fui atrás, porque eu sempre desenhei, sempre ilustrei, então a parte toda de animação, de ilustração, sempre foi um negócio que estava na minha veia. Foi isso que me trouxe até a publicidade. Aí eu entrei, fiz um curso lá fora, voltei e comecei na DPZ lá atrás, em 2000, e estou até agora trabalhando no Legal, muito legal, muito bacana. E Rafa? Irado. Bom, meu universo do audiovisual como geral, eu não comecei como advogado, eu realmente já entrei desde o início, sempre foi um chamado, me formei em cinema, fiz faculdade fora nos Estados Unidos, voltei, desde aí trabalhei focado no cinema e eventualmente, dentro da minha experiência recente de Play 9, acabei entrando mais em contato com o universo publicitário, muito por conta de Dona Tato Bono, que está aqui, e hoje estou caminhando mais nesse universo publicitário e principalmente focado nas publicidades digitais, onde a gente vai debater um pouco mais aqui o quanto é craft e o quanto não deve ser as publicidades digitais, né? Boa. Tobias, você começou como advogado também? Não comecei como advogado, não. Eu tentei com a carreira de cantor, mas aí acabou não dando muito certo como cantor. E hoje em dia eu sou estrela dos stories. Muito Cão bom. comentarista. 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 Muito bem. Bom, vamos começar aqui com a primeira pergunta. A gente está vivendo um mundo aí de entregas insanas, cada vez mais plataformas, cada vez mais conteúdo, cada vez mais fragmentação. E velocidade de entrega também, que impacta completamente no nosso trabalho. Há espaço para o craft? Quer começar? Ô, mestre, por favor, né? Pô, eu acho que craft continua sendo fundamental, tá? Na minha opinião, assim, tudo bem, a velocidade ela é importante, ela está hoje na nossa entrega, não tem como fugir dela. Por isso que tem inteligência artificial hoje ajudando bastante a gente nisso, mas assim, tem horas que a velocidade, obviamente, ela é mais importante, mas o craft é aquilo que vai dar mais longevidade para aquela peça que você colocar. Então, assim, sabe, uma escolha correta de tipografia, um corte bem feito, edição bem feita, trabalhar uma música, tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, aquilo que a velocidade traz como benefício de ser talvez o primeiro, ela é melhor quando ela é acompanhada do craft. Se não vier com o craft, o que acontece é que ela é mais efêmera, na minha opinião. Ela perde logo, sabe, aquela
coisa de ser o primeiro, ela só é aquilo, né? Só por ser o primeiro. Então, a hora que você tem o craft, eu acho que traz uma longevidade para aquela peça. E sem falar que, obviamente, né, é super importante você ter adaptação para tudo, o tom de voz do cliente. Então, o craft ele está em torno de tudo isso. Então, eu acho que é cada vez mais importante o craft, cada vez mais vai ser relevante isso numa entrega, num asset de uma agência. Eu acho que o craft é o que eu digo, sim, também em todos acima, né? Eu acho que o craft ele ainda tem a relevância. Eu acho que talvez o termo craft, eu acho, no nosso apego do digital, eu chamaria de conteúdo hero, né? Eu acho que todas as campanhas hoje têm um conteúdo hero sempre pode impulsionar, mas eu acho que a gente agora tá indo, a gente não tá. Antes a gente tinha um espaço uniforme onde a gente sempre priorizava o craft porque todo mundo tinha tempo para ver o craft, sabe? Então, se a mídia tradicional do Jornal Nacional imprimia uma necessidade de você estar sentado ali com tempo para assistir. Hoje, a publicidade ela tem que impactar todo mundo que não tem tempo para assistir. Então, nem sempre o craft vai fazer esse papel por conta do tempo de atenção que a pessoa tem para dedicar aquilo. Então, eu acho que sim, o craft ainda tem um papel relevante, talvez num lugar de esteio, de conteúdo hero, mas ele tem que saber ser destrinchado, ele tem que conseguir funcionar ou ser recontado de outra forma para as milhares de plataformas e segmentações que a gente precisa para poder chegar no maior público possível, né? A publicidade tem isso. Esse é um ponto. Ó, o primeiro é um bode aí, ó, na mesa. Inclusive, esse bode aqui, ó, para quem, quando vocês quiserem desvirtuar da pergunta, vocês podem colocar o bode aqui, tá bom? E aí, Exatamente. né? A gente colocando aí, trazendo a questão aí de plataformas e dessas adaptações, até do craft, para, né, a linguagem das plataformas, eu puxo aí para a audiência, né? Assim, o quanto a audiência mudou em relação ao consumo desse craft. O quanto a audiência ainda se importa com esse craft e está dá valor para isso. Então, eu coloco esse bode aqui na mesa para a gente discutir, porque A audiência tem senso de craft. a audiência tem senso desse craft? Eu acho que tem. E, obviamente, assim, tudo tem que ser adequado à plataforma. Porque, vamos lá, o craft ele é um asset muito forte, que faz uma diferença a hora que você tem algo tudo muito, né, Muito parecido, genérico. parecido, genérico. O craft é aquilo que vai fazer saltar. Mas também eu acho que, assim, vamos lá, sendo uma agência e cuidando de clientes, que eles têm que entrar na conversa de outras pessoas dentro das redes sociais. Esse craft, ele logicamente, ele tem que ser adaptado àquele ambiente. Então, assim, toda marca é um penetra que tenta entrar numa conversa. Se ele tiver vestido todo de, sei lá, smoking e for num churrasco, cara, tá fora do lugar ali. E, obviamente, aquilo ali chama uma atenção, não para o bem, mas para o mal. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser adequado. Acho que o craft dentro do TikTok, ele é diferente de um craft para, talvez, sei lá, ele é diferente do craft do filme que vai para televisão, ele é diferente do craft que vai ser feito, sabe, no cinema. E tudo é uma questão de adequação, eu acho, que principalmente isso. E tem um fator complicador, né? Porque a gente pode falar do craft, mas quando a gente começa a entrar na plataforma e quando a gente começa a entrar no fator criador de conteúdo, é quase que em que momento o craft vai ser de fato relevante, né? O que as pessoas vão se adequar, se na verdade a gente está buscando apenas o influenciador que aqui de fato impacta a audiência, né? Na democratização, por exemplo, de um conceito para que ele seja mais abrangente, será que ele interfere no craft? Com certeza, porque imagina, não é mal comparando, mas assim, Tobias e Sabrina Sato. Por mais que eu esteja trazendo Tobias e Sabrina Sato para fazer um trabalho baseado no formato que vocês performam melhor ou no nicho de audiência que vocês interessam ao público-alvo, eu não vou conseguir ir para o TikTok, mesmo sendo uma plataforma onde você tem um conteúdo mais simples, com uma estética menos requintada, mas eu tô falando de Sabrina Sato, né, Tato? E a gente passou isso algumas vezes juntos. Sim. Não dá pra... a pessoa, de qualquer maneira, eu vou ter um maquiador e um figurinista muito caro, de qualquer maneira, e não adianta eu ter uma fotografia que não chegue... Inclusive, Eu não mesmo diria, é verdade. É verdade. Inclusive, a gente fez um trabalho juntos com a Sabrina Sato, que exigiu um belo de um craft para a plataforma de TikTok. Exatamente. Então, e que teve que ter toda uma estrutura como se fosse uma campanha para a TV e mídia offline. Então, é para ver as diferenças que
que o próprio criador, né, exigiu. Assim, exigiu, não ela exigiu, mas a qualidade de conteúdo que ela entrega. E às vezes craft é juntar esses dois universos que não tem nada a ver um com o outro pra alguma ação. Total, e até o que o Vitorino falou, assim, respondendo o que ele falou, assim, sim, o público ainda sabe consumir, porque se o público chegar e ver a Sabrina Sato meia boca, Vai o vai cara vai reclamar. falar, pô, que parada é? Que isso? Vai reclamar. Já ficar com ódio da campanha, tá ligado? Porque a Sabrina não vende outra coisa, senão a estética, né, tipo, perfeita e, pô, e linda, sabe? Então, é meio que isso. Boa. Ô, Vitorino, dentro desse novo cenário de mudanças de entrega, de comportamento, de criação e produção, o que mudou nessa relação entre criação e produção? A gente tem aqui o Rafa, que é um diretor de cena, você como um criativo de alto escalão, Mas de uma nacional, né? vamos dizer, uma líder, né, de uma grande agência. O que mudou nessa relação toda? Eu acho que aproximou as duas áreas de uma forma muito, sabe, verdadeira, assim. Melhor. Tirou um gap que tinha entre as duas áreas e exigiu que a produção ela tivesse desde o início, sabe, desde um briefing, assim. Quanto mais ela tiver no início de um processo criativo, melhor vai ser toda a execução da campanha, ou da peça que for sair. Eu acho que, assim, do lado da produção, tem o lado, assim, de fazer, um pipeline bem feito, entender todas as entregas que vão ser feitas e trabalhar aquilo numa logística onde você... Hoje em dia a gente tem que fazer... ninguém mais faz um filme só. Não. Faz um filme, faz um post, faz uma... Tem 5 uma sets redução. Tem horizontal, tem que ter vertical. Horizontal, vertical, reduções e infinitas coisas que têm que ser entregues. E para isso, você precisa de uma logística bem feita, bem pensada, desde o começo. Do lado da criação, obviamente, você já tem uma diferença que é o conteúdo, né? Conteúdo criativo dentro da criação, trabalhando tudo de uma forma onde, de repente, está acompanhando ali um evento, ele já filma, ele já cria naquele momento de acordo com o contexto, ele filma aquela parada, ele edita, ele coloca música, põe legenda e já posta, e aquilo ali se multiplica em não sei quantas saídas de diferentes formatos e tudo mais. Então, assim, o que é produção, o que é criação no meio disso? E no futuro, o que vai ser? É uma mistura, está sendo cada vez mais feito acho que de criativos híbridos e de produtores criativos e o que vai acontecer, porque não tem muito o tempo, a gente está sempre falando de tempo, né? Velocidade, eficácia e tudo mais, mas assim, é quase que uma provocação para que seja juntada as duas áreas e que para ter melhores resultados mesmo. Eu acredito nisso. E até pegando um pouco a sua deixa, como eu estava falando aqui mais cedo, né? Minha experiência no mercado publicitário, comparada a vocês dois, é ínfima, né? Mas como eu tô agora nessa cruzada da ponte, atravessando a ponte do digital e tô entrando mais nisso, pegando um pouco a pouca experiência que eu tive realmente, Vitorino, a gente até quando eu comecei a aprender muito com o Tato, com o Rodrigo, com a Júlia e tal, né, a gente sempre tinha na hora de apresentar uma PPM, de falar alguma coisa, a gente tinha que se ater muito à criação ali, respeitando o que o diretor de criação tá fazendo como diretor de cena e tal. E recentemente, nos trabalhos atuais, assim, eu me vejo, a gente vê um pouco podendo discutir com a agência, inclusive a saída dos vídeos, sabe? Pô, será que a gente tem que fazer 4 vídeos de 15? Será que eu não posso fazer 8 de 6 segundos, fazer um bumper ads do YouTube que vai performar um pouco melhor nesse perfil, assim? Então, acho que isso realmente, pelo que você está falando, assim, vocês com essa experiência que vocês têm, realmente é o de fato está acontecendo. E do meu pontinho aqui, dessa pontinha que eu tô, realmente tem sido interessante. Eu que tô entrando agora, nos últimos 3, 4 anos, poder ter essa abertura, assim, é muito bacana, assim, de poder ter uma troca com a agência mais holística ali, sabe? E até com o próprio cliente, às vezes, de ter esse tríade, assim, meio que co-criando, assim, de fato. E eu acho que a Prenove até durante um período tem atuado muito nesse lugar de complementar agências, complementar o cliente com olhar de publicação para otimizar a performance, né? No final das Isso é contas. uma coisa, um ponto interessante, né? A performance passou a ser um assunto frequente de set, né? Quando você passa a ter o conteúdo sendo criado em set. Exato. Então, quando você traz a criação, esse profissional que é meio é o creator, né? O creator, o producer. É até um dos pontos que o Vitorino antecipou uma das perguntas finais aqui. O que é esse novo profissional? Ele é mais creator
producer ou é mais producer creator? É o famoso joga nas 11. É o Joga nas 11. O que é esse novo profissional que é o que trabalha com produção e com criação ao mesmo tempo e que fala de performance também, né? Que é um pouco mais completo nesse sentido, porque a gente, quando estava um pouquinho mais, né, das antigas, não se falava tanto em performance, Uma mídia né? única, Falava-se de produção, ponto. Será que Falava-se de criação, para ponto. policiais da televisão? Então, é fato de Ibope, mas a gente não fala, a gente estava mais focado na execução. Nos A gente ensaios. estava no exercício da execução e da criação. Hoje a gente já se preocupa como a audiência vai receber isso no momento da A execução. famosa conversão. Análise de dados virou uma coisa muito grandiosa, né? A gente tinha um acesso muito generalista, né, da mídia, que era, né, vocês estão num período clássico de compra de mídia, papapi, que a gente hoje em dia é muito mais nichado, você tem muito mais análise de dado, você tem uma performance que te direciona, Um pouco mais imediatista, às vezes. Totalmente, né? É aquilo, né? Antes a gente fazia uma publicidade maravilhosa na TV, você via aquilo lá, pô, maravilha. Hoje você faz uma publicidade maravilhosa, você deixa vazar uma sombra de boom, tá todo mundo na internet te xoxando, capando com você. Eu falo que Milhões com uma sombra de boom, tá ligado? Antes ninguém via, né, Se cara? lançar no dia errado também, alguma outra coisa rouba a cena, vira trend top quando vê. Um abraço, né, Só todo esse. terror. É o que eu eu falo. falo que assim, antes a gente Colocou pra gente falar a palavra... Ó, vou dar outra crise, hein? entregava a cópia e ficava feliz, né? Agora a gente Nossa. entrega a cópia e começa a campanha, assim, começa a nossa preocupação. Fica Exato. aí que começa Entrega isso, já se assim, medica. É isso. A gente Não, e se a partir do dedica. momento que você entregou, não quer dizer que acabou. E começa, é isso. Não, o que entregou pode ser modificado. E pode ser alterado de Total. acordo com a performance. Exatamente. Então, assim, você não tá. É vivo o tempo inteiro. Pra mais e pra menos. É. Exatamente. É sempre o desafio da constante alteração. É a vida que não para. Dentro desse, não sendo saudosista, mas voltando ao tema craft, com a invasão da Creator Economy e com o mundo digital, Tobias, eu não tô aqui querendo te limar e te malhar, não, né? Mas a gente sabe que o advento da internet... Eu sou nativo Creator Economy. Então, o Creator Economy trouxe aí muito, né, da contribuição para que o craft fosse colocado em xeque, né? Eu acho que a gente não pode... Osso, A né? gente não pode colocar isso, simplesmente ignorar essa questão. Esse bode existe. O acabamento. É de branco. Esse bode existe. Então, assim, o que a gente sente saudade? Que sente saudades. Do que a gente sente Ali saudade? pode, né? Eu acho assim, ó. O que a gente tem bode? Do que a gente tem... Do que a gente sente saudade? Assim, que a gente gostaria, assim, se fosse para te puxar uma coisa lá do passado, para colocar aqui, assim, para pimentar e colocar, queria resgatar e colocar numa De praça de hoje. 90 a 2010. 2020, né, Papo? Não, 2015. 2030, né? Vamos lá. De 90 para 2030. Eu acho que tem tanta coisa que dá para falar sobre isso, mas assim, sobre os orçamentos mudaram. Ih, Começa botou outra isso, crise. começa por aí, né? Pode, Vai. Eu vou ter outra crise. Vai me dar ansiedade. Os orçamentos Gritos. mudaram, gritos. os prazos mudaram, a maneira de você, de repente, sabe, justamente o craft, muitas vezes você tem que se adequar. E isso dói um pouco também, porque você sabe que você pode chegar a mais, ou você gostaria de refinar um pouco mais ali o craft, mas você tem que adequar aquilo àquele meio que você está trabalhando, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa é o que mais dá um pouco de saudade, assim, porque antes tinha uma coisa que era assim, a beleza realmente importava muito, Muito. muito. Era paixão, entusiasmo. E agora tem o fator velocidade que ele é importante. Então, tem o fator velocidade, tem o fator dinheiro, custo. E, você tem que espalhar por diversas mídias, obviamente, também você fragmenta demais a mensagem. Muitas vezes você queria que tem uma peça que é a mais, que te encanta mais, mas ela passa só em uma plataforma e de repente nem é a que tem mais investimento. Tem tanta coisa que dá para falar nisso, mas eu acho que, assim, não tem o que fazer. Você tem que se adequar ao meio, ao mundo que você está vivendo e tentar trazer o melhor do craft em determinados momentos, aqueles momentos que são mais... Porque a gente veio de uma época em amigos. que os comerciais entravam para a cultura pop do Brasil. A nossa cultura foi influenciada por vários jargões. Eu olhando muito de fora mesmo, porque eu não tive essa vivência que vocês tiveram, obviamente, nesse universo da mídia mais centralizada, né? Eu acho que a internet como um todo e
e os criadores descentralizaram muita coisa, mas ao mesmo tempo que eles descentralizaram, eles embutiram a mídia neles, né? E democratizou também um pouco, tá? Exato. Só que ao mesmo tempo, nisso que a gente democratiza, né, descentralizando, a gente também perde um pouco, vamos dizer assim, não é controle, mas o viés de conhecimento um pouco. Porque no que você descentraliza isso, você descentraliza tudo, inclusive o conhecimento. Sim. E aí você vai ter um arco de adaptação onde você vai errar muito, você vai ter muita compra de mídia errada, ou seja, curadoria de influenciadores mal feitas, mal pensadas para as campanhas. Focado em Porque números. Exatamente. Então, na hora que você tem que chegar, voltando para o tradicional, para nostalgia, e você tem que casar o tone of voice da campanha com o cliente e para que mídia você está segmentando, você perde o controle disso quando você joga na mão do influenciador, às vezes pro bem, mas às vezes pro mal. Porque às vezes você precisa que o influenciador seja um pouco menos ele para poder chegar no tom de voz, mas ele se recusa a fazer. E ali você já tá, desculpa o termo em inglês, já tá pot committed, trazendo o poker aqui, e você não tem como voltar para trás. E aí, a partir dali, é só damage control o tempo inteiro. E entra no excesso de orgânico. Né, o controle, não é que você perde o controle, né? Mas é menos controle. É isso. Menos controle, porque o teu controle tá realmente na escolha. Se você escolheu aquele creator, você tem que saber exatamente o que ele vai te entregar. Né? Saber exatamente assim, você tem que entender qual é o público dele, qual é o tipo de tom de voz que ele usa, o que ele pode realmente acrescentar para a marca. A partir daí, você tem que fazer aquela... Isso foi mais difícil dentro da criação, né? Abrir um pouco mão o controle, dar um pouco mais de voz para o creator, para ele poder desenvolver, porque na verdade quem conhece aquela audiência é ele. É ele, É o né? E aí a marca orgânico, precisa né? Então, entender procura isso um também. orgânico. Mas o cliente precisa entender isso também, porque às vezes o cliente realmente fala assim, putz, esse cara é sensacional para fazer. Aí vai lá, dá na mão do cara para fazer e sai algo que às vezes o cliente fica com medo de Sim, sim. Ou quer engessar o creator, né? ou quer ingestar o creator, quer ter controle total. E isso daí aí não acontece, não faz bem nem para a marca e nem para o creator. E volta na coisa do craft, porque quando você tem que abrir mão do controle, você não vai conseguir ter controle absoluto para você fazer uma coisa craft. Que o craft é quando ele é perfeitamente executado, vamos dizer assim, requinte, tudo bem, é formulado e tal, não sei o quê. Quando você abre mão de controle, você abre mão do craft. E aí, até emendando uma pergunta que estava aqui, eu acho muito legal porque vocês ou estudaram essa ficha aqui, não sei, porque assim, tá muito louco. Vocês estão Foi eu que vazei. Cara, porque assim, ó, Vazamento, uma seleção. das perguntas aqui, assim, ó, na era do Creator Economy, de onde vêm as novas referências estéticas? Porque que tem sido usada na criação. Porque é isso, você não tem controle das referências que os creators usam. Total. Se o cliente também quer que, por exemplo, a gente tem clientes que nos exigem, às vezes, que a gente tenha controle estético sobre as campanhas que os creators executam. Então, como é que a gente faz esse balanço, assim, esse equilíbrio? Assim? Você, agora, acho que o Vitorino pode responder essa pergunta. Como é que a gente chega nesse equilíbrio, Vitorino? Como é que a gente controla isso? Ou não controla? Sobre referência, né? Eu acho que a referência, a gente vai aprendendo referências novas de acordo com as limitações de cada plataforma nova que aparece. Perfeito. Né? Então você tem referências hoje de todo meio. Você tem referência da moda, você tem referência das séries que você vê, você tem referência do game, que está cada vez mais forte, você tem referência de livros, de viagens, tudo mais. Mas você tem referências também do TikTok, e com as limitações de TikTok, isso daí trouxe também uma estética para aquilo, da maneira de edição, do ritmo, daquela velocidade. Do improviso também. Do improviso, Também, exatamente. do improviso. E, enfim, você vai aprendendo com cada uma delas. Então, esse daqui é uma coisa que vai ser sempre ali, adaptada àquele momento, sabe? Você vai aprendendo de acordo com o nascimento de cada uma das plataformas e você vai tendo aquela referência. É uma referência que, às vezes, ela é inacabada propositalmente e você tem que tentar depois passar isso para a marca também. Agora, controle, você vai se adequando. Eu acho que tem aquela coisa de você ser meio que o guardião, né? Como agência falando, você tem que ser meio guardião lá da marca, né? Então, guardião um pouco do tom de voz, guardião da identidade visual, guardião ali. Você tem que ser o guarda-reio, na verdade, Sim. para um creator se desempenhar. Tem uma estrutura, né? Mas o controle total ele deixou de existir. Eu acho que isso realmente. E eu acho que as marcas estão começando ainda a entender isso, mas não é todo mundo ainda que tá à vontade. Total. E tem uma coisa até que eu falo que é muito perigosa, assim, em relação a coisas de referências, assim. Por exemplo, Tobias, altamente original.
o Tobias deve impulsionar diversas referências de formato de outros pseudo-Tobias do TikTok que querem emular isso. Antigamente, a gente tinha um olhar de referência que era, pô, o filme publicitário tirava de um longa, de um filme esteticamente, com Sim, fotografia sim. do Janusz Kaminski. Até na música, samples com trilha sonora. Exatamente. Tudo vinha de um lugar de um requinte muito grande. Como você não sabe o buraco da Alice, da onde veio essa referência dos conteúdos de plataforma, isso também, para mim, hoje é muito lugar da falta de cuidado, às vezes, da curadoria de referência que a gente busca, seja pro olhar da escolha do influenciador, como qual formato. Porque o formato a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe se o Tobias já tá replicando um formato, acho difícil. Um formato que ele já esteja imitando pela 4ª vez, né? Tobias, Então, tá? Não, jamais. Tobias, Ó o bode na sala aí. Eu não Tobias. consigo. Tobias, Eu tô tremendo. você abriria sua análise de dados do Instagram para eu poder Gente, Eu vou saber? mostrar a cozinha. É o seguinte, eu vou Abre falar com tudo. vocês. Eu evito até assistir coisas pra depois eu não ficar, porque eu sou uma esponjinha, porque eu sou um tecido, né? Eu sou de tecido. Eu absorvo muito. Se eu ficar assistindo coisas, daqui a pouco eu mudo o sotaque, daqui a pouco eu tô evitando gente. É isso. E aí você, Então me resguardo pelo bem e aí, meu craft. aí você perde sua originalidade e sua organicidade, né, meu amigo? E eu lanço craft, né? Assim, eu lanço craft. Daqui a pouco vai ter um monte de Tobias por aí, mas É isso. eu sou o number one. Então é difícil mesmo achar, se balizar referência mesmo hoje em E dia. é difícil ser original também, né? Muito. Super. Esse é um problema. Esse é sempre uma questão, ser original. E como todo mundo tem acesso a todas as referências hoje em dia, a quantidade de coincidências, elas vão aumentar. E não é por uma questão de um tá imitando o outro, mas é porque as referências são as mesmas. E ninguém sabe a origem de nada. As dores dos clientes são as mesmas, os briefings são muito parecidos, e aí você acaba chegando em lugares Isso- muito... E as Então, redes sociais incentivam isso, né? Se isso- você for ver o TikTok, o algoritmo é de trend. O que é trend? Todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Isso leva a uma pergunta que eu acho que a gente volta a falar de craft aqui, e que eu sinto há algum tempo que impactou a nossa criação e produção publicitária. A gente vive um momento de falta de ousadia, né, do mercado. Também para o lado dos clientes, para o lado... existe um medo de ousar e medo de errar, né, e medo de falta de resultado imediato, né, uma necessidade de resultado positivo imediata, né? E isso transforma tudo. A gente viveu a era dos manifestos, está vivendo muito a era dos manifestos, né? E aí faz com que a gente tenha também esse resultado muito flat das coisas, né? Tanto criativamente quanto em produção. Isso afeta bastante o craft. Vocês concordam com isso? Sim. E eu acho que é assim, ó, eu acho que tem um perigo, até acrescentando um pouco aí, eu acho que tem um perigo muito grande com a chegada da inteligência artificial. Outro ponto que a gente entra agora. O ponto é que é o seguinte, com a inteligência artificial, eu acho que todo mundo vira um pouco generalista, né? Porque todo mundo tem acesso a tecnologias e todo mundo pode fazer coisas que ontem não tinha nenhuma condição de fazer. Mas hoje, sei lá, se eu der um aplicativo na mão da minha mãe, talvez ela faça um filme, né? E ela tem essas condições ali iguais. Democratiza, porém, a gente tá naquela história do conhecimento. Exatamente. Nossa, né? Banaliza e sucateia um pouco também. É isso. Então, assim, com todo mundo podendo fazer qualquer coisa, obviamente que isso vira o que você está dizendo. Fica tudo mais flat. E aí é que é aquela coisa que é super importante, que é assim, é o olhar humano depois da inteligência artificial, é o que a gente traz dela, o que a gente pode absorver dela, né? Porque ela pode simplesmente ajudar a gente trazendo insights ou fazendo variações de layout para a gente poder entender o que funciona melhor ou o que funciona pior, ajudar a gente a acelerar o processo criativo, né? Exatamente. Só que se você não tiver a experiência e uma boa curadoria, né? Você atuar como realmente o diretor de criação daquela máquina que está te cuspindo um monte de coisas. Saber separar o joio do trigo, é isso que vai, sabe? Porque isso que vai valer a pena. É o olhar humano, a experiência. E aí, a vantagem de quem tem cabelo branco é porque, assim, vai saber fazer essa curadoria melhor. Vai saber fazer, sabe, a escolha do que a máquina está te entregando. Então, eu acredito que aí junto com o craft também, é o que vai fazer, sabe, algumas peças, algumas campanhas, ou o que a gente trabalhar,
saltar e não ficar nessa mesmice, nessa coisa plana aí que você está dizendo. Sim. Mas realmente é um perigo. A maioria vai ficar completamente preso nessa mesmice e aceitando o ok como se fosse uma grande Uma coisa. barra alta barra, de resultado. E não é. Mas falando de inteligência artificial, a gente falou muito nos episódios anteriores aqui da necessidade de investimento, que né, o cliente está achando que apertar o botão, a inteligência artificial vai trazer, vai cuspir o resultado. E aí você trouxe um ponto que é muito importante, que é a senioridade por trás da inteligência artificial, porque é isso, assim, talvez o recurso humano seja menor, mas a senioridade necessária desse recurso humano é maior. Tem que saber fazer É maior, pronto. porque ele vai ter que ter mais senioridade para saber que aquela ideia que foi cuspida pela inteligência artificial, separar ali o joio do trigo. Então, É o assim, apuro estético. é o apuro estético, exatamente. Vou tentar juntar um pouco o que a gente falou, até trazendo, até fazendo uma autocrítica a nós do cabelo branco, que eu acho também que tem uma parada da IA, que cria equívocos comportamentais mesmo, assim, que eu acho que isso reverbera, por exemplo, do cliente. Porque antes, no universo digital, você tinha o cara mais velho que não tinha rede social, mas o filho tinha. Então ele sempre falava, filho, o que tá rolando na rede social aí? Agora, o cara acessa o trend. Então ele Mas consegue ele ver. Só que o cara que acessa o trend não sabe o que de fato funciona do trend, mas ele vai chegar lá na agência ou como cliente e vai chegar pra gente e falar, pô, quero fazer esse vídeo aqui. Isso é um problema. E aí eu faço a seguinte analogia. Aí a gente fala, cara, irmão, não é assim. Fazer esse vídeo em IA não é estalar o dedo e fazer e tal. Que é a mesma analogia do seguinte. Eu, obviamente, hoje uso IA para revisar contrato jurídico. Uso. Mas já eu achar que eu vou desenhar um contrato jurídico de grande capacidade é um equívoco. Total. Que é onde você tem que entender até onde vai a sua ferramenta e até onde vai o seu conhecimento. Exato. E é onde você passa o bastão para que, de fato, tenha o conhecimento para entender se essa ferramenta que você está propondo é, de fato, a ferramenta correta para usar. Então, acho que isso gera vários equívocos em relação ao IA, que a galera não está sabendo lidar. E, no final das contas, a gente tem que lembrar que a IA bebe de algum lugar. E ela tá bebendo da gente. Da gente mesmo. Então querem começar a usar para fazer o roteiro. Então, todas as IAs já são obsoletas a partir do momento que, se somos nós que projetamos o futuro através da experiência humana e do nosso... A gente tem referência do Olho de Tandera. Tobias, você é jovem, mas Thundercats é uma grande animação. Cat você não tem muita coisa Mas pra o olho de gato. Mas o Olho de Tandera tá na mão dos humanos, assim, por mais que as máquinas possam fazer projeções maravilhosas, aliás, recomendo o ChatGPT para astrologia, muito bom, mas Eu amo. apesar disso, eu acho que esse é o maior equipe que a gente vive, assim, de qualquer maneira, do cara achar que de fato ele vai olhar, ele nunca usou, mas ele vai estar no TikTok e vai saber decidir por nós qual é o melhor trend para ele botar na campanha dele com o influenciador tal, que ele também viu. Ai, adorei essa pessoa. Vamos botar ela na campanha? Calma, amigo, deixa eu explicar um negócio. Então é meio que por aí. Coletivamente, Mas esse é um cabeças ponto. pensantes. E esse é um ponto que é assim, os clientes estão ouvindo muita coisa. É. Né? É um E momento cada de muita hora informação. É de muita informação, então assim, e para eles, obviamente, naquela busca de eu preciso diminuir meu custo, preciso, sabe, entregar para amanhã, qualquer coisa. Então assim, a inteligência artificial, ela cai como uma resposta muito fácil. Então vamos lá pegar e vamos fazer inteligência artificial. E ninguém sabe exatamente o quão difícil é. Quais são as limitações da inteligência artificial ainda? Quanto é difícil você trazer uma consistência, né? Depois gerar imagens atrás de imagens. A consistência ela não existe ainda dentro da Exato. inteligência artificial. Então, muitas vezes, o que parece ser uma simplificação, ela se torna uma complicação. Ela demora mais tempo do que se você abrir uma câmera. Ela pode ficar mais cara do que se você abrir uma diária. É um recurso que às vezes vira um recurso- problema. É um recurso que às vezes vira um problema. E isso vai levar um tempo ainda até todo mundo entender, mas o que a gente tem que fazer é o tempo inteiro falar com o cliente, conversar para ver se eles começam a entender um pouco mais disso. E usar a inteligência artificial no momento certo. No momento certo. Né, para o objetivo correto, né? Que eu E a acho que própria pessoa- IA que criou o próprio craft, que não é, o craft que não é bom, né? Você olha um vídeo e fala, essa dublagem é de IA. Essa pessoa é de IA, ficou com cara de IA. Aí vem uma pessoa fazer uma coisa muito perfeita, às vezes, exagerando no 8K, aí vem alguém e fala, e ela é IA. E nem é.
Confundindo tudo. Não, concordo, Dudu. Eu vou até citar uma frase maravilhosa. Assim, eu acho que. E como a gente ainda temos muitas pessoas que não são geração Z e geração Alpha no mundo, né? Eu vou deixar aqui uma citação do Keanu Reeves, que foi maravilhosa. Keanu Reeves, pra quem não sabe, fez Neo em Matrix, que pra mim é um dos maiores filmes da história, né? Sim. E aí o Keanu tava na casa de uns tios ou de uns primos e tal, e tinha uma molecada, tipo, Alpha, 9, 10 anos. E aí eles não tinham visto Matrix. Aí eles assim, tio, por que aquele filme que você fez é incrível? Aí ele, pô, porque naquele filme os humanos descobrem que, na verdade, eles estão vivendo numa simulação e eles querem quebrar essa simulação e tal, não sei o que lá. E a criança olha e fala assim, ué, mas qual o problema em viver em simulação? Acabou com o filme, né? Pô, peraí, mano. Então, Tem aí a nova temporada de Black Mirror. então, o que tá acontecendo? Citando o Tobias aqui. Tem gente que daqui a pouco vai olhar pro IA e vai falar, Ué, normal essa porra aí. é. A gente não vai. É. Então, eu acho que ainda tá um pouco nos anciões, sabe? O olhar do craft. Porque pra molecada Gen Z, em algum momento, viver em simulação não é um problema pra eles, tá ligado? Não é Pra- uma decepção descobrir que é fácil. Exatamente, pra eles tudo bem. Se for mais fácil, se for dar dinheiro pra eles e for dar mais prazer, pra eles tá de boa, É sabe? até Muito louco preferível isso. que não vai precisar de uma Aí, ó. pessoa. Não tem que lidar com humanos de É verdade, que né? fosse Gen Z, Até porque, né? como o Odete Reutemann diz, É. a humanidade é uma merda, né? Gente, a gente vai de Neo a Odete Reutemann, tá? Respeita Odeio nossas a humanidade. referências. Bom, a gente vai terminar aqui, ó, tá terminando o Ah. nosso bate-papo, tá chegando ao fim. Mas, antes de terminar, a gente tem o quadro Bate-Bola com Tobias. Olha lá, então- ulala, Tobias. Agora o bode vai cantar, hein? Cara A a gente cara. bate-bola com o Tobias. O Tobias pergunta, vocês vão responder o que vier na cabeça, tá bom? Vamos lá. Rafa, craft é... Craft é subjetiva. Subjetivo. Ai, que deixou misterioso, mas tudo bem. É subjetivo. Aquele que responde com uma coisa mais vaga ainda, né? Maravilhoso. tá bom. Eu Como é que achei você craft. pode? Respondeu o craft. Foi fact. exatamente. Eu achei É. conceito. É. Vitorino, a estética do futuro será... A do momento. Ó, também. Ó, gente, mas que cabeçudos. Gente, tá muito filosófico isso aqui. É. Rafa, a maior ameaça ao apuro criativo hoje é... Agora eu vou radicalizar a sem noçãozice das pessoas. O mau gosto. A cafonice. Eita. Agora vamos lá. Vitorino, IA pra você significa... Putz, significa uma libertação, eu acho que significa democratização e significa um perigo, um cuidado também, que quando não está bem, com uma gestão bem feita sobre IA, eu acho que a gente corre sérios riscos aí com direitos autorais, direitos de imagem, essas coisas. Uma espada de dois gumes, né? Vocês diziam. É. Rafa, o profissional de criação que te inspira... Gente do céu, que perigo isso. Esse é bode, hein? Porra, citar nomes Não, pode aqui. dizer. Devia até ter pesquisado essa melhor. Pode ser que qualquer ser do coisa. coração, Pode que ser vem na mente. qualquer coisa. Ah, a pessoa. Caraca. Deixa eu ver Se aqui. quiser pegar o bode também, pode Atenção. pegar. Nossa, difícil. Vou ter que pegar o bode aqui. Tobias. Pode ser. Ele é um grande criador de conteúdo, Eu sei, realmente. Realmente. Agora uma pergunta que vale pros dois. Um exemplo recente de craft bem feito. Bom, gosto muito de uma peça feita para Spotify, um vídeo de Spotify feito lá fora, da FCB, feito pelo Danilo Boer. Cara, eu vou te falar, sendo bem clichêzão agora que eu vi recentemente, eu vi um comercial da Spaten com o Jeffrey Dean Morgan e com o Rodrigo Lombardi, Feito pela Anonymous. pela Anonymous, da Anonymous Contents, Quando ele do de Velas, Velas, Alex Velas e Rafa de Sério também fez a parte da segunda unidade. Cara, muito legal, porque eu achei clássica, tá ligado? Bem motivada. É uma festa, uma cerveja, uma coisa meio James Bond, dois atores icônicos, dois universos, sabe? Acho que tem vários clashes ali legais, assim, de coisas, tanto de coisas que estão no inconsciente coletivo,
que esse universo das aberturas do filme de James Bond, né? Remete muito a esse lugar assim. Então acho que também uma coisa clássica, falando de uma cerveja, eu acho que tinha um lugar ali, uma bossa bacana, assim, bem filmado, pouco efeito, sabe? Uma marca de cena criativa, eu gostei de tudo, gostei do que eu vi ali. Só achei nosso papo de hoje um craft de altíssimo nível. Muito bom. Muito obrigado. Antes de ir embora, vocês vão levar o bode embora do estúdio, né? Porque Também é craft. já que vocês vieram aqui com a gentileza toda, Ah, vão levar o bodinho embora, tá? Pra vocês. Que isso? E aí, Brinde? vai levar o bode embora. Eu morro de ciúme desse bode. Muito obrigada por vocês terem participado dessa primeira edição aí do Podcast, tá? Foi um prazer recebê-los aqui no estúdio da Publicis Production. E fiquem aí acompanhando, vocês aí acompanhem com a gente nas redes da Publicis e também da PXP. E amanhã tem mais. Beijo. Aí. Beijo, galera.